Olá, meus amados irmãos, que bom termos a nossa escola de oração neste domingo. Que a graça de Jesus seja com todos nós e que Ele fale profundamente ao nosso coração, tanto quanto nos ouça nas nossas petições. Prazer, meu irmão, falar com você. Eu queria partilhar com os irmãos nesta manhã 2 textos. O primeiro deles é o texto do Salmo de número 42 e depois Mateus capítulo 5, versículo 6. E eu começo lendo o capítulo 42 de Salmos, versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus queridos e amados irmãos, a oração e a intimidade com Deus são inseparáveis. Fome e sede de Deus também são inseparáveis e devem fazer parte da nossa vida o tempo todo. Juntas, a fome e a sede de Deus nos ajudam a cultivar a oração e a intimidade com Deus. Precisamos aprender que nós oramos e buscamos intimidade com o Senhor, não por causa de bênçãos materiais. Não é. Nós buscamos a face de Deus porque queremos caminhar ao lado dele. A nossa motivação maior em buscarmos a Deus e a mantermos intimidade com Ele é para saciarmos a nossa fome e a nossa sede do Pai Celestial, e não para recebermos bênçãos materiais. A nossa busca de Deus, a nossa oração, a nossa intimidade com Ele é para glorificarmos o nome dEle no primeiro momento e mostrarmos na prática, no dia a dia, que Deus é tudo para nós. Não somos autossuficientes, somos dependentes de Deus em tudo. O conhecimento da palavra, a doutrina correta, elimina a distorção de procurarmos Deus somente quando temos necessidade de alguma coisa. O que deve nos impulsionar a buscarmos ao Senhor e a termos comunhão com Ele é a sede de Deus, como diz o salmista. É a fome de Deus na ótica do Evangelho de Mateus que nos conduz a uma vida de justiça e de bem-aventurança. Nós não somos aqueles que buscam a Deus na hora apenas da dificuldade. Meus amados, somos desafiados por Deus a orarmos diariamente. Nós não nos contentamos apenas com coisas. Por mais que as coisas sejam importantes na nossa vida, o nosso maior desejo é o próprio Deus. É Jesus Cristo em nossa vida o tempo todo. Portanto, podemos dizer como o salmista no Salmo 42. Assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. É como se nós disséssemos que o nosso coração anseia porque tem sede do nosso Deus. A sede do Deus vivo é sede de vivermos em intimidade com Ele. Os irmãos que anseiam por Deus, oram e cultivam intimidade com Deus, são bem-aventurados, têm sede de justiça. Sendo assim, os que anseiam por Deus, em Deus mantêm a sua sede e a sua fome espiritual. Conhecem Deus na sua intimidade. Como declara Mateus, os sedentos terão sede saciada no próprio Deus. A oração e a intimidade com Deus
são as nossas metas para este dia, para este domingo, para esta semana e para todo o período da pandemia e em toda a nossa vida. Que o Senhor Jesus, aquele que escuta o nosso clamor, nos ajude. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida, e que Ele nos alimente cada vez mais. Que a nossa sede e fome de Deus sejam verdadeiras e que Deus esteja na nossa intimidade todos os dias. Que o Senhor Deus dirija a nossa vida nesta direção, na direção correta, que é a direção da palavra do Senhor. Que tenhamos fome e muita sede da presença de Deus neste momento de pandemia e de isolamento social. Que Ele nos abençoe poderosa e ricamente. Meus amados irmãos, que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida. Que a graça de Jesus seja conosco. Que o amor eterno de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós para todos sempre. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos ainda os nossos motivos de oração. E como nós temos trabalhado e ensinado à igreja, a melhor coisa da oração é ter o coração grato. E nós iniciamos com gratidão, com louvor, com reconhecimento de que Deus é tudo na nossa vida. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos no mês de maio. E mês de maio é o mês da família, é o mês do lar. E eu desafio aqui os irmãos a agradecerem a Deus pela família, porque enfrentamos juntos e com fé em Deus as dificuldades que a vida tem trazido a nós. Nós somos filhos de Deus e enfrentamos as dificuldades com a nossa família. Agradecemos também a Deus pelo privilégio que temos de sermos sustentados diariamente pelo Senhor a cada dia da nossa vida. Começando com o café da manhã, o almoço e por todo dia tudo que Ele tem nos dado. A cama da noite. Deus merece todo louvor por causa disso. Agradeçamos a Deus também, meus amados irmãos, pela preservação da vida e pela saúde que temos nesse momento da Covid-19. Em meio a esta pandemia que causa um susto tremendo na nossa vida. Deus tem nos protegido. Vamos continuar intercedendo, meus amados irmãos, pela vizinhança da nossa igreja. Deus deseja usar você, meu irmão, Deus deseja usar você, minha irmã, para impactar a vida dos nossos vizinhos. Impactar com a mensagem transformadora do Evangelho. Ore por cada um deles. Ore pelos seus vizinhos. Faça valer o nosso projeto. Meus vizinhos, minha oração. Não se esqueça disso. Vamos orar também, meus amados irmãos, pela nossa vida espiritual. Nós não sabemos verdadeiramente como os irmãos estão. Nós não sabemos se você está refugiado nas mãos do nosso Deus. Se você está seguro nas mãos do nosso Deus. Se você está estudando a Bíblia com o coração sedento. Se você está buscando a face de Deus em oração todos os dias. Mas devemos continuar orando por cada um dos nossos irmãos, pela liderança da igreja, por cada irmão em sua faixa etária. Então, meus queridos, devemos orar a Deus e agradecer também, porque vencemos as tentações e mantemos a nossa vida espiritual como Deus planejou, independentemente do coronavírus. Vamos colocar os nossos joelhos e orarmos a Deus, porque Ele escuta o nosso clamor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e fica aqui mais uma vez um abraço do seu pastor, um abraço carinhoso. E eu quero dizer que vocês, meus irmãos, são muito importantes para nós. Que Deus te abençoe.